Bora tomar um café? Bom café para você. Vamos lá. Ontem eu falei de uma frase da Melanie Klein, que é: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Eu hoje quero trazer um texto dela, um texto que é espetacular, chamado O Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Nesse texto, Melanie Klein fala pra gente sobre aquilo que a gente viveu lá atrás e como tudo isso funcionou. Ela fala, por exemplo, que a criança ela precisa de calor, de amor, de alimento, e tudo isso vai fazendo com que a criança aprenda a lidar com aquilo que ela introjeta. Só que, ao mesmo tempo, Melanie Klein também traz o contexto daquele seio bom e o seio mau. E o que tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento? Ela explica que a criança ela tem um processo de introjeção desse seio bom. E isso demonstra as características da mãe que ela vai introjetando também, justamente por conta desse contato. É até interessante a gente observar, e ela cita isso no texto, como que as crianças elas vão reconhecendo a mãe. O som da voz, o jeito, o carinho, a maneira como a mãe segura a criança, tudo isso vai fazendo com que a criança vá introjetando essa informação e ela crie uma forma de reconhecer desde cedo. E ela também fala do conflito que existe com a criança quando, por exemplo, a criança quando nasce, ela passa por um processo, um procedimento médico que seja, né, e ela tem uma dor e depois dessa dor ela recebe ali o peito da mãe e isso acaricia e como a criança se relaciona com isso. Então é um texto nutrido ali de muita informação importante. Eu deixo o convite para você. O Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Mas o que tudo isso tem a ver com as nossas reflexões de hoje? Vamos pensar no seguinte: como que foi a sua infância? Como é que você imagina que foram as suas experiências com o peito materno? Independente de como tenha sido, pode ter sido uma madeira, o que for. Mas como você imagina que foi a sua relação com o peito materno? Porque nesse texto ela fala sobre a questão da ansiedade. O peito bom, ou o seio bom, é aquele seio que nutre a criança, que traz as coisas boas para que a criança possa ter sua vitalidade. Mas o seio mau é um seio que persegue, então traz uma ansiedade persecutória. E tudo isso não passa de projeções da própria criança em relação àquilo que ela está aprendendo a desenvolver. Por isso que Melanie Klein fala muito sobre a cisão do ego para compreender o que é bom e o que é mal. A partir desse aspecto, dependendo de como tudo isso foi na infância, existe algo que fica de lá de trás. E a gente vai aprendendo a lidar com os nossos relacionamentos, por exemplo, assim como a gente introjetou ou projetou coisas lá no início da nossa vida. Então a gente começa a compreender o seguinte: lá atrás, a forma como a gente viveu com a nossa mãe, com o nosso pai, como a gente recebeu essa maternagem, influencia em como nós somos hoje. Então aquela pessoa, por exemplo, que ela quer cuidar, que ela quer de fato ser altruísta, ajudar as outras pessoas, ela pode ter tido toda essa percepção a partir da infância, daquilo que ela viveu no início da vida. Ao mesmo tempo que a criança, que ela não aprendeu a lidar com a separação da mãe e que ela acha que tudo tem que ser fornecido para ela, ela também vai se sentir perseguida por um peito mau. E esse peito mau muitas vezes não dá o que ela quer. Então, não dando o que ela quer, ela vai reivindicar, ela vai expressar sua agressividade. Então nós vamos criando essa relação entre o amor e o ódio. E essa relação vai depois repercutir na nossa fase adulta. Agora pensa você, como que foi sua infância? Como é que você lidou com certas questões do seu passado? Como você imagina que foi você na sua época de amamentação? Tudo isso ficou guardado e aquilo que você recebeu, com certeza, repercute na sua fase de hoje. Mas, Marcos, para que eu preciso saber de tudo isso? A questão não é exatamente se você precisa refletir se a sua relação com o peito da sua mãe foi boa. Na verdade, o que você precisa refletir é como você lida com os objetos externos hoje, como você lida com as pessoas. Do que você tem medo? O que você acha que te persegue? O que te proíbe? O que não deixa você fazer algo? Como você se relaciona com uma figura feminina, com uma figura masculina? Como é esse contato? Como é toda essa vivência que você teve? O que você vive hoje?
São essas reflexões que a gente vai compreendendo. Então, de fato, a gente não vai voltar lá atrás e resolver a situação de outra forma. Mas a gente pode pensar hoje, como será que a gente está se relacionando com os objetos que nós temos no nosso dia a dia? Será que a gente está compreendendo que tem um lado bom e um lado ruim? Será que a gente só vê o lado bom? Será que a gente está numa fantasia tremenda vendo só o lado ruim? Então a gente precisa ver as duas situações. A gente vive numa completa fase de restauração, de reparação. A gente quer reparar aquela fantasia de infância que o bebê tem, que ele destruiu ou que ele poderia ter destruído o peito materno. Aí vem culpa, vem um monte de coisa. Então é muito importante a gente poder compreender um pouquinho do que Melanie Klein trazia no início da vida, como que a criança se desenvolve, para entender como nós estamos lidando com a nossa realidade hoje. E aí? Como é que você tem lidado com as pessoas que estão à sua volta? Você se sente perseguido por o quê? O que de fato te incomoda? O que faz você paralisar? Será que isso que faz você paralisar realmente é algo que faz você paralisar? E nos seus relacionamentos? Como é que você tem se comportado? Você acha que você tem que consertar outra pessoa? Você acha que você de alguma forma tem que fazer tudo pela outra pessoa? Ou você acha que essa outra pessoa tem que fazer tudo por você? Percebe aqui a relação com o peito materno? Talvez tenha sido isso que você viveu. Vale a pena uma reflexão aí. Bom café.